Oi, gente, tudo bem? Bom, eu queria trazer um tema hoje que eu acho que muita gente também deve sofrer, que está passando por isso, não ter muitos relatos reais de quem realmente está vivendo isso, né? Eu vejo que tem muitos vídeos no YouTube falando sobre transição de carreira, mas não tem tantos vídeos falando exatamente o que aconteceu no meio dessa transição, né? Às vezes tem dicas para começar, dicas para quem tá no meio do percurso ali, mas não tem relatos reais mesmo, né? De quem tá vivendo ali e testou na pele o que é uma transição de carreira. Então eu queria contar o meu relato para vocês. Bom, enfim, há 2 anos atrás eu iniciei uma transição de carreira, saindo do design de interiores, que é a profissão que eu atuava por mais de 10 anos, e migrando para educação física. Então eu parei com tudo que eu fazia, eu não me planejei para isso. Isso é o primeiro ponto. Eu não me organizei financeiramente, eu simplesmente depois que eu tive minha filha, foi caindo muito o meu trabalho, as demandas foram da criança, né, e de ficar com ela foram aumentando, e o meu rendimento na área do design foi caindo muito. E por esse motivo eu decidi migrar para educação física, né, e começar do zero uma faculdade. Eu já gostava muito de esportes, é um detalhe, né? É uma coisa que eu gostava demais. Eu sempre corri, já tem quase 10 anos que eu corro. Pratiquei triatlo por um tempo, então o esporte estava na minha vida de alguma forma, o esporte amador, né? E talvez um pouco inspirada na atuação do meu esposo, que é personal, eu decidi migrar e fazer o curso de EAD da Educação Física, e foi isso que eu fiz. Comecei há 2 anos atrás, me dediquei super, adorei o curso, adorei. Os primeiros 2 anos foram maravilhosos. Eu, inclusive, peguei estágio na área, primeiro numa assessoria de corrida aqui da minha cidade, de Uberlândia, e depois eu peguei um estágio fixo no Praia Clube, que é um clube que existe aqui também. Então, assim, não tenho o que contar de ruim da experiência em si, da faculdade e de recomeçar do zero. Agora, existem alguns pontos que não são interessantes, que é o que eu quero comentar com vocês também. E aí eu acho que cada um tem que pesar o momento que tá, né, da vida, porque eu vejo que transição de carreira não é para todo mundo. Principalmente assim, eu já estou com 40 anos, né, não sou mais tão jovem. Aos 40 anos, quando a gente tem filho, principalmente, muitas coisas pesam, sabe? A questão do dia a dia com a criança. Eu ainda fico com a minha filha na maior parte do tempo, né? Ela vai pra escolinha só de tarde, mas meu esposo trabalha fora, então eu preciso sempre ficar com ela. Então isso pesou bastante nessas decisões, né? E assim, alguns pontos que eu coloco, se você tá indeciso de começar ou não, né? Agora, se você já iniciou, acho que é repensar mesmo essa trajetória. A gente sempre tem que repensar. Cada semestre eu parava pra pensar, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô abandonando muito de mim? E talvez esse pensamento que me levou ao ponto que eu estou hoje, né? Que é de trancar a faculdade e decidir mais pra frente se eu vou mesmo fazer uma faculdade em paralelo ou não. Eu estou nesse momento agora. Tranquei agora a faculdade, né? Depois de 2 anos, eu teria mais 2 anos para fazer. E estou realmente deixando em stand-by, pensando se eu devo retomar ou não. Pensando que eu estou numa posição de privilégio para poder fazer isso, né? Porque eu tenho meu esposo que dá conta do recado, né? Paga as nossas contas. E eu pego um projeto ou outro e consigo me virar como autônoma. Mas eu sei que isso é uma posição que muita gente não consegue, né? Às vezes a pessoa deveria estar ali trabalhando com CLT e ainda está tentando uma transição de carreira. Mas falando dessa posição que eu estou, né? Eu acredito que existem alguns pontos a considerar se você tem intenção ou não de começar uma transição de carreira. Primeira coisa é a idade, com certeza. A idade pesa bastante. O momento de vida da gente pesa muito. Bom, por que eu falo da idade? Por que eu fiquei pensando? Eu percebo que tá uma confusão agora, assim, não de uma confusão, mas tá uma quantidade de profissionais formados muito grande. Então, parece que nivelou, sabe? Qualquer curso que a gente vá fazer, o valor do ganho ali, a menos que você seja uma pessoa herdeira, milionária, enfim, não é o nosso caso, tô falando aqui para pessoas reais como eu, vai se equiparar a um futuro, sabe? O valor que eu ganharia no design de interiores com o valor que eu ganharia na educação física
ele vai se equiparar. O que muda, que eu penso? Estilo de vida. Então, eu teria um certo estilo de vida, certo tipo de... falando estilo de vida na questão de atuação profissional mesmo, né? Um certo tipo de atuação profissional se eu trabalhasse com educação física e outro estilo de vida trabalhando com design, que é o estilo que alinha mais com o que eu quero hoje em dia, ficar mais tempo com a minha filha em casa. Então eu acho que isso pesa muito, porque o ganho, gente, se a gente for pôr na ponta do lápis, ele vai ser muito parecido. E aí o estilo de vida, por que pesa? Porque na educação física, muito difícil eu ia conseguir alguma coisa, a menos que eu empreendesse, criasse alguma assessoria minha mesmo, ou algum serviço que eu pudesse tocar, gravação de vídeo pra internet, alguma coisa assim. Aqui na minha cidade eu teria que sair de casa para atuar, né? Então eu teria que ou trabalhar em uma academia, ou trabalhar como personal, como meu esposo. Então eu vejo que isso ia colidir de frente com o fato de eu querer ficar com a minha filha em casa, sabe? Já o design de interiores, eu consigo de certa forma fazer projetos online, que é o que eu tenho feito, pegar algum projeto ou outro aqui na minha cidade, e isso eu ganho um certo renda trabalhando da minha casa, né? Trabalhando de casa, podendo ficar com a minha filha. Então, vocês vão pensar, mas Renata, por que você não pensou nisso antes, né? Não fez essas contas antes? Porque eu sou uma pessoa muito emocional, gente. Eu sou muito emocional, eu vou muito pela minha empolgação ali. Eu tava muito decepcionada com anos de profissão no design e sem valorização. Acho que isso é um assunto para um outro vídeo, mas a área do design é uma área complicada, assim, de trabalhar. A gente não tem tanta valorização dos clientes, a gente precisa de... É um processo de trabalho muito complicado e grande e longo para um valor relativamente pequeno do que é o ganho. Bom, isso foi minha experiência, tá, gente? Pode ter gente aí que pensa completamente diferente, mas a minha experiência até então, com anos de área, foi essa experiência, né? Então isso me frustrou muito. De alguma forma eu via meu esposo saindo de casa, dando uma aula, ganhando dinheiro, voltando para casa. E isso me inspirou, né? Com certeza isso mexeu comigo, já estava bastante abalada com os resultados que eu vinha tendo na minha profissão. E eu realmente agi na emoção ali e parei tudo e resolvi começar do zero uma faculdade. E aí me dediquei, como tudo que eu faço, né? Me dediquei muito a essa faculdade. Eu fazia a Universo EAD, não sei se alguém conhece, Universidade de Salgado Filho, é uma faculdade muito boa. Não tenho nada pra falar dela em si, depois posso até gravar um vídeo exclusivamente falando sobre isso, se vocês quiserem. É uma faculdade realmente boa, mas o lance não foi esse, acho que a questão mesmo foi o momento, né? E o outro ponto que eu coloquei pra vocês, eu não me preparei financeiramente pra essa transição de carreira, né? Então eu não guardei um dinheiro, eu não tinha uma estrutura financeira ali minha pra eu falar, posso começar. Então eu tava muito assim, desesperada por um estágio, pra eu poder pelo menos ganhar um mínimo ali pra me sustentar. E isso me fez tomar algumas decisões erradas, como um trabalho que eu aceitei ganhando praticamente nada e trabalhando muito. Depois esse trabalho no Praia Clube aqui, um trabalho fixo, que tomava muito tempo, mas eu não tinha serventia nenhuma lá. Então, sabe, essas decisões não foram legais. Eu vejo que talvez se eu tivesse continuado atuando na minha área, com projetos autônomos, em paralelo fazendo o curso, acho que isso seria mais leve e não teria ido tanto assim, mergulhado de cabeça e ter dado tão... Não deu errado, né? Porque na verdade eu parei, mas eu poderia ter sido mais leve, vocês entendem, né? Poderia ter sido mais suave o caminho, assim. Eu poderia ter continuado em paralelo às minhas atuações no design de interiores e continuar a faculdade, que é uma faculdade EAD, não ir de cara. Mas eu sou muito assim, tudo que eu vou eu mergulho de cabeça. E se não é assim, não é a Renatinha, entende? Então eu consigo me validar hoje em dia, não me culpar tanto por esses erros de mergulho de cabeça, porque eu realmente sou muito assim. Pra mim é tudo ou nada, sabe?
Mas o conselho que eu dou, assim, para quem tá decidindo é isso, assim, se você às vezes tem um trabalho em paralelo que dê para tocar um curso online, seria melhor. Por quê, gente? Porque na transição de carreira a gente começa do zero, né? Do zero, assim. Eu já tinha clientes na minha outra área, já tinha títulos, tinha mestrado, fui professora por muitos anos. De repente você não tem mais nada disso, você é estagiária de novo, você tá realmente começando do zero, aprendendo tudo de novo numa área nova. Então isso pesa muito. De alguma forma, meu esposo já tinha uma experiência, um conhecimento. Eu tinha que ler livros do zero, tinha que aprender tudo do zero. É realmente assim, pensar, eu quero começar do zero tudo, quero aprender tudo de novo. Tem coisas que a gente não sabe mesmo lidar, né, fazer. Então, assim, a educação física em específico é uma área que tem muitos campos de atuação. Você pode fazer muita coisa dentro da educação física. Então, isso para uma pessoa que, como eu, meio multipotencial, que ama tudo. Eu amava todas as áreas, assim, mas tinha algumas que eu não gostava, mas eu não conseguia me decidir muito porque eu gostava de bastante coisa dentro da área. Mas eu vou dar uma dica aqui de uma coisa que pegou bastante e que foi muito decisório para mim, assim, pensar nessa transição de carreira. Que acontece? Aí talvez seja uma dica importante para vocês. Eu não me enxergava trabalhando na área, sabe? Eu sou corredora de rua, eu adoro fazer triatlon, esporte, adoro estar na academia. Não é um problema pra mim, assim, estar dentro de uma academia, como muita gente às vezes reclama, ai, não gosto do ambiente. Eu sempre amei, parece que eu tô dentro de uma academia, eu tô em casa. Mas eu não me enxergava atuando na área, sabe? Eu não me via, assim, como professora, como personal. Algumas áreas eu me via um pouco, talvez como professora de natação, porque eu gostava muito, né, de natação, gosto muito de natação. Então eu me via atuando, mas no geral, gente, eu não me enxergava atuando, sabe? Então isso começou a pesar com os anos de curso, né? Eu fiz por 2 anos, você vai vendo muita gente, vai tendo contato com as pessoas da área e vai vendo as pessoas atuarem, né? Então aquele dia a dia não me empolgava muito. E isso começou a pesar com o tempo, sabe? Nossa, será que eu me enxergo atuando e tal? Até que eu fiz uma cirurgia ano passado de miopia e é interessante, né? Porque teve duplo sentido aí na cirurgia de miopia, porque clareou os meus olhos fisicamente, né? Ela me ajudou a enxergar melhor em todos os aspectos, porque eu passei também a enxergar melhor essa questão da transição de carreira e me questionar, porque eu sempre me vi muito criativa, sempre gostei muito de vestir de uma forma, assim, esses meus vestidinhos coloridos, de uma forma mais espontânea. E aquele formato de atuação, se vestindo daquela forma, eu comecei a não me enxergar, não me reconhecer. Por algum momento eu me perdi bastante de mim, né, nesse momento. Claro, teve uma perda muito grande de mim, assim, nesse processo todo. Mas eu consegui ter uma volta, sabe? Eu consegui ter uma volta ao meu espírito criativo, a maneira com que eu lidava com as coisas que eu gosto de mexer. Eu gosto muito de mexer com tinta, com pátina, com mão na massa, cores. Isso eu tinha perdido um pouco de mim, sabe? E o que eu falo que pesou muito com a questão de enxergar esse estilo de vida e da idade? Porque eu já tenho 40 anos. Posso dizer que estamos numa meia-idade? Eu sei, gente, que é muito jovem ainda, tá? Eu não tô também, assim, colocando tão pra baixo aí as pessoas que também estão com 40 anos, não é isso. Mas, gente, se é 40 anos, eu não tenho mais 25, 30 anos, né? Então, os 40 anos, eu vou formar com 43, vou começar a atuar lá com meus 43 anos, né? Pra eu ter a experiência que eu tenho hoje de 17 anos de área, eu vou estar lá com os meus 60 anos, 50 e tantos anos, 60 anos. Isso pesou um pouco, sabe? Pesou um pouco. Ainda mais por ser a educação física em si. Talvez se fosse uma outra área, ao contrário, sei lá, eu estivesse saindo da educação física, migrando para o design de interiores, seria o oposto, vocês entendem? Que a atuação seria uma atuação mais tranquila, eu estaria na minha casa, eu poderia pegar projetos online como eu faço hoje em dia.
Então seria um dia a dia mais tranquilo. A educação física em si, ela exige uma rotina extenuante, de ficar em pé, de lidar com o corpo, de pegar peso. Quem atua na área vai me entender que é uma rotina mais fisicamente atenuante. Por mais que seja uma pessoa ativa, a idade vai chegar. A idade vai chegar e eu sei que isso um dia vai pesar. Meu esposo tem 2 anos mais jovem do que eu e ele sente, sabe? Ele já chega cansado fisicamente. Então isso pesou um pouco, vou ser honesta com vocês. Né? Enfim, todas essas decisões, pensar no estilo de vida, imaginar que quando eu tiver meus 50 anos, eu ainda vou estar meio que no meio de carreira, imaginar que eu vou estar fazendo dali a alguns anos, equiparar com o salário que eu vou estar ganhando na minha área agora, com o salário que eu vou estar ganhando na educação física, ser muito próximo, porque realmente é muito próximo, né? Como eu disse, a menos que você empreenda ou tenha uma academia que você vai herdar, eu não sei, gente, existem situações diferentes, né? A gente não pode botar tudo na mesma caixinha. Mas a minha situação é essa, né? Não tenho nada herdado, nós não temos um negócio próprio, então eu teria que realmente trabalhar ou para os outros ou começar do zero um negócio. Isso tudo pesou muito na minha decisão esse ano, então, de trancar a faculdade. Então, eu tranquei a faculdade. Eu vou retomar? Eu não sei. Talvez sim, em paralelo à minha atuação ao design, eu possa retomar. É um curso tranquilo de levar em paralelo. Talvez até mesmo em fevereiro agora eu consiga voltar, porque tem essa possibilidade. Eu venho falar pra vocês se eu tomei essa decisão. Mas por enquanto, no meu coração, eu decidi manter trancada. Talvez respirar um pouco esse semestre, ver como é que vai ser a minha atuação no design. Eu voltei, né, agora, já consegui pegar 2 projetos. Estou com o 3º projeto em vista online. Então, assim, talvez não seja o momento agora e eu retome, mas em um modo mais leve, sabe? Eu quero retomar mais leve, sem jogar tanta energia. Não quero fazer isso como uma transição de carreira. Hoje eu já imagino uma atuação em paralelo, sabe? Atuar no design e atuar em paralelo em educação física. Isso é possível hoje em dia, né, gente? A gente tem essa forma de atuar. Ainda mais porque eu trabalho muito online. Então eu iria muito fácil atuar na educação física e atuar no design de interiores. Não vejo isso como um problema. Mas, sabe, sem embarcar 360, sem me jogar de cabeça e falar é isso agora, o resto tudo que tchau. Eu hoje vejo isso dessa forma mais branda e mais leve, né? Então, é a decisão que eu tomei agora de parar, talvez retomar no futuro. E acredito que é uma postura que muitas pessoas conseguem levar, né? Então, às vezes, você tá começando o que eu posso passar, né, de hoje como conselho, tendo essa vivência? Tá começando, tem um pouco de dúvida, tá com um pouco assim de pezinho atrás e tal, leva em paralelo ainda a sua outra profissão, sabe? Vai fazendo faculdade, vai enxergando, vai tentando tocar em paralelo essas 2 carreiras. Não sei que o seu contexto de vida, tem muita gente que não tem essa possibilidade, mas se tiver, faça isso, né? Não mergulhar de cabeça em uma transição de carreira, eu acho que esse foi o meu erro principal. E pontuar, sempre se questionar. A cada semestre eu me questionava. Eu ficava pensando, será que eu volto para a faculdade? Será que eu não volto? Eu me questionava, é uma decisão certa? Eu tô gastando muito tempo com uma coisa que não vai me levar pra frente, sabe? Eu sei que conhecimento é válido, gente, eu sei. Todo conhecimento, ele nunca é desperdiçado, sabe? Eu aprendi demais esses 2 anos, coisas que eu nunca imaginava. Um exemplo, por exemplo, eu nunca imaginava eu dentro de um laboratório de anatomia. Eu pensava que eu ia ter medo, depois não ia conseguir comer. Eu amei trabalhar, estudar anatomia, trabalhar com, né, mexer no corpo ali, entender um pouco. Eu achei tudo o máximo, assim. Então, talvez, a transição de carreira pra mim tenha sido um respiro de, assim, tá tudo bem também você fazer outra coisa, sabe? Porque eu também era uma pessoa que vestia muito a camisa do sou isso e a pessoa que é assim, ela sofre porque ela não sabe desvincular o que é ela enquanto pessoa e o que é ela enquanto profissional, né? Então, quando isso é tirado da gente, quando a sua profissão é tirada de você, você realmente para pra pensar, quem sou eu? Quem sou eu sem a minha profissão?
E a transição de carreira, né, pensar numa transição de carreira foi muito importante para mim por isso. Porque eu parei para pensar, quem sou eu sem o design, a decoração, sem a criatividade? Quem sou eu? E eu me descobri que também sou uma pessoa ótima, sabe? Que consigo também levar, que tem... e detalhe, né? Que aí você também começa a ver alguns problemas, que você tem algumas dificuldades. Tinha setores que eu falava, isso não é pra mim. Então, sabe? Eu achava bacana me ver de outras formas. Parece que eu precisava disso, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu não sei se é pra mim. Então a gente tem que ter cautela, né? Eu tenho uma filha pequena, não tenho dinheiro pra jogar fora. Então é por isso que eu tô hoje em dia pisando mais em ovos, investigando e vendo o que vai ser, se não vai ser realmente desperdiçado, esse tempo desperdiçado, dinheiro desperdiçado, que é o que não é interessante, né? Bom, assim, é isso que eu quis trazer pra vocês. Espero que eu tenha colaborado com alguém aí, ou não sei. Depois me contem, por favor, nos comentários. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu queria contar pra quem é mulher e tá nessa mesma fase do que eu, da experiência de uma grande amiga minha. Nós temos uma família que é a nossa amiga, que é a Valéria, minha amiga de quase 30 anos de amizade, e a mãe dela. E eu acho, sempre me identifiquei muito com o relato da mãe dela e o que ela passou. E eu queria trazer pra vocês essa vivência, né, dela. Ela criou os filhos, então por muito tempo ela não trabalhou na área que ela era formada. Ela foi criar os filhos, ficar com os filhos, todo o período, cuidado de toda a logística ali da criança. Ajudou, né, colaborou, esteve do lado dos filhos até os filhos crescerem. E quando a minha amiga Valéria entrou na faculdade, a Ivone já era mais velha, né? Não tão mais velha, mas já era mais velha, claro, já devia ter seu próximo dos 40 anos. A Ivone resolveu retomar a profissão. Então na verdade, ela iniciou uma nova profissão, que é a psicologia, que sempre foi o sonho dela fazer. E aí a Valéria se formou, foi tocar a vida, saiu de casa, hoje já é casada, tem seus filhos. E a Ivone tá trabalhando na nova área que ela começou após os 35 mais ali, né? 35, 40 anos mais. Então, ela tá super feliz, ela brinca, né, que paga as viagens dela, porque ela vive viajando, após criar os filhos. Então, gente, não estou dizendo aqui, desanimando quem tem 40 anos, por favor, sabe? Nossa, faça o que você quiser. E justamente por isso que eu ainda acho que tem um outro caminho, sabe? Que tem um futuro pra mim aí, que eu posso retomar. Então eu não vejo que eu tô tão velha assim, de a ponto de após eu criar minha filha lá aos 50 anos, eu querer começar de novo na educação física, vocês entendem? Mas tudo tem que ser calculado também, né? Talvez o momento agora de ter uma filha pequena que impacta um pouco, porque eu tenho muito pouco tempo, preciso ganhar dinheiro, preciso de alguma forma ajudar em casa, e criar minha filha em paralelo, né? É uma coisa que eu quero fazer, eu quero estar do lado dela, quero acompanhar a vida dela, pelo menos sempre que eu puder. E acho que foi um pouco a decisão da Ivone, e hoje ela tá muito feliz atuando na área dela da psicologia há muitos anos já, né? A Valéria já tá fazendo agora esse ano, antes de ontem, 40 anos, então já tem aí pelo menos uns 10 anos que eu acho que a Ivone já atua na área dela. Mas, sabe, começou mais velha, começou depois que os filhos se criaram. Inclusive, era muito legal, porque ela fazia faculdade junto com a Valéria. Então, a Valéria ia pra faculdade e ela ia junto. As duas faziam um trabalho juntos. Era muito bacana ver a relação de mãe e filho. Uma mãe retomando uma profissão, né? Começando uma profissão junto com uma filha ali também começando a sua carreira. Então, talvez essa história sirva pra inspirar vocês aí de alguma forma. Obrigada, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Comentem, por favor. Me sigam, me acompanhem. Tem muita coisa ainda pra acontecer. Eu espero essa semana voltar por aqui. Um grande, grande beijo. Até mais.